Amém? Você encontrou Hebreus capítulo 11, versículo 36 até o 39. Amém? Então, deixa aberto aí, baixa sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai, o Pai das luzes, Pai celestial. Pai querido e amado, te louvamos nessa noite, Senhor, porque Tu és um Deus bom, Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és, Senhor, a pérola, Deus, que nós encontramos, Senhor, e deixamos tudo por causa do Senhor. E nessa noite aqui, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, encontrar, Pai, no nosso coração, Senhor, uma terra fértil, Senhor Deus, uma terra boa, Pai, para que a Tua semente da Tua palavra, Senhor Deus, que é poderosa, que venha, Deus, fazer, ó Deus, mudanças na nossa vida de atitude, Pai, de pensamento, ó Deus, porque nós queremos e desejamos ser transformados e mudados, Senhor, pela Tua palavra, lavados pela lavagem da água da palavra, que nos purifica e nos santifica, Senhor. Pai Deus, nos anima nessa noite, nos fortalece, levanta aquele que está desanimado nesta noite, Senhor, porque, Senhor, a Tua palavra diz que os dias são maus, mas, Senhor, nós somos mais do que vencedores, Senhor, porque temos o Cristo, Deus, temos o Senhor na nossa vida. Pai querido, é nesse nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que nós oramos e nos rendemos na Tua presença e Te entronizamos aqui neste lugar, nas nossas vidas. Levantamos um altar dentro de nós, Senhor Deus, para Te adorar, ó Deus, para fazer sacrifícios de louvores e adoração a Ti, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que Você vem trazer cativo todo o pensamento agora, Senhor, para a Tua palavra, tira toda a distração, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai querido, estamos aqui nessa noite, Pai, porque nós Te amamos, Senhor, porque primeiro o Senhor nos amou, o Senhor nos alcançou com esse amor. Louvado seja o Teu nome, Pai. É nesse nome maravilhoso, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Você pode dizer amém. Aleluia. Vamos ler juntos Hebreus 11, versículo 36 até o 39. Amém? 1, 2, 3. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Amém? Você pode sentar, em nome de Jesus. Esse livro de Hebreus, que muitos discutem quem foi que escreveu, né? Mas eu fico com o apóstolo Paulo, que escreveu esse livro. Mas não vem ao caso isso. E esse livro de Hebreus, capítulo 11, ele é conhecido como um capítulo que é conhecido como a galeria da fé, tá? Porque ele vai falar da fé. Ele já inicia o primeiro versículo dando como que uma definição da fé, né? O primeiro versículo diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então ele começa falando da fé. E o título dessa mensagem, que não é uma massagem, é uma mensagem do Senhor: a vida que o mundo não é digno. Eu e você um dia fomos alcançados pelo Evangelho, fomos alcançados por Cristo. É o amor, a expressão plena do amor, da essência do Deus vivo e real, que não hesitou em caminhar em direção à cruz por causa de mim e de você. E hoje nós somos salvos. Amém? Amém. Aleluia. Então, esses heróis da fé, este capítulo ali cita vários deles. Enoque,
Noé, Abraão, Moisés, foram homens de Deus que, através da sua fé, eles foram aprovados por Deus. Mas esse livro, além de citar esses homens, não só homens também, como Raabe, mulheres de Deus, que também, através da sua fé, que não tinha nada que o prendesse aqui nessa terra, né? O próprio capítulo fala que eles eram como forasteiros, eles eram peregrinos aqui na terra. Então, eu digo para você que extraterrestre existe. Você olhar para o lado, você vai ver um extraterrestre, porque não é dessa terra, né? Eu e você não somos dessa terra. Então, esses homens, chamados heróis da fé, eles eram homens que entendiam que eles estavam só de passagem aqui nessa terra, que eles não tinham nada que o prendesse aqui nessa terra. Mas esse mesmo livro, esse capítulo 11, ele fala de outros homens, como nós lemos aqui no versículo 36 em diante, que existiam outros. E esses outros, esse capítulo, ele menciona eles como homens que esse mundo não era digno. Ou seja, eram vidas que esse mundo ele não era digno dessas pessoas, das suas ações, das suas atitudes, das suas palavras, dos seus pensamentos. Então o mundo não era digno. E nós sabemos que hoje nós passamos e vivemos por tempos muito difíceis, como está lá escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, diz que nós vivemos tempos difíceis, aonde o homem, ele é amante de si mesmo, ele pensa somente em si, ele não ama as coisas de Deus, ele vive para o seu próprio ventre. Então nós vivemos nesse mundo, mas também a Bíblia fala que nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. É fácil, pastor Henrique, fazer isso, pregar a tempo e fora de tempo a palavra de Deus? Não é fácil. Não é fácil. É difícil, mas não é impossível. 2 Timóteo 4, 2 fala, o apóstolo Paulo fará para Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Eu estou falando essas coisas para citar vidas que são vidas que o mundo não é digno. O cristianismo hoje, ele tem se tornado um cristianismo sincretizado, aonde há uma mesclagem de muitos rituais, de objetos, sabe? E pregam um pseudo-evangelho. Isso é algo que confronta a vida daqueles que querem ter uma vida que nem desses homens citados no capítulo 11, aonde o mundo não é digno deles. Jesus Cristo, o nosso modelo real, Jesus Cristo, aonde nós temos que seguir os seus passos. Ele foi o servo sofredor. Você pode ver isso lá em Marcos 10, 15. Ele é citado como um servo sofredor. Mas ele não foi aqui nessa terra, não andou como um servo sofredor, não por causa de um homem mau, de uma situação mal, nem de uma circunstância histórica, mas na verdade ele foi considerado como um servo sofredor porque ele escolheu sofrer. A vida de Jesus Cristo foi uma vida onde o mundo não era digno dele. O Criador do mundo, ele praticamente foi expulso desse mundo. Esse servo sofredor, Jesus Cristo, escolheu sofrer. A Bíblia fala que ele, sendo rico, se fez pobre. E ele falou o seguinte em João 10, 18, ele diz: olha, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida.
porque espontaneamente eu a dou. Espontaneamente eu a dou. Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro, que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então a vida de um discípulo de Jesus, que quer ter essa vida no qual o mundo não é digno, ele tem que decidir andar morto. Ele tem que decidir andar morto. Porque Cristo decidiu, Cristo ele andava nessa terra como no seu semblante, tinha no seu semblante uma convicção de ir em direção à morte. Num dos evangelhos, ele fala assim: olha, eu vou para Jerusalém, porque lá eu vou ser preso, lá eu vou ser morto. E a história conta que o apóstolo Pedro se levanta e diz: não, você não vai para lá, não vamos deixar você morrer. E Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. Porque aqueles homens, eu e você, que queremos ter essa vida onde o mundo não é digno, nós temos que andar nesse mundo com objetivo e olhando para o propósito de Deus na minha vida e na tua vida. E nada e ninguém pode impedir. Na pregação domingo passado, o pastor Arão ele tocou num assunto muito difícil para nós e muito delicado, que é a nossa família. Então, foi algo confrontador. Você escolhe quem? A família de Deus ou a sua família da terra, a sua família natural? Os homens de Deus, os discípulos de Jesus, homens e mulheres, adolescentes, jovens, como foi falado aqui, não tem idade. Nós temos que tomar uma decisão. E nesse mundo difícil e tão conturbado, muitos que não querem ter essa vida, o qual o mundo não é digno, querem popularidade. Mas eu te digo uma coisa, que Deus, Ele não te chamou para ter uma vida fácil aqui na terra. Ele não te chamou para ter uma vida fácil aqui na terra. Porque a vida de um discípulo de Jesus é uma vida de renúncia, de entrega total. Deus, Ele não quer muito de você. Deus, Ele não quer muito, Ele quer tudo. Ele quer tudo de você. Você está aqui por quê? Eu faço uma pergunta para você. Você veio para aqui hoje, e todos os domingos você vem para cá, para o culto de celebração, para a escola bíblica, por quê? Muitos vão para reuniões para melhorar a sua vida, para melhorar a sua vida financeira, para alcançar algo aqui nessa terra, trabalho, não sei, alguma coisa que venha melhorar a sua vida. Muitos vêm porque querem um bem-estar, né? Eu venho aqui porque eu me sinto bem, né? Mas eu te digo que o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro de Jesus, é um evangelho que tem um único propósito: de salvar, de transformar a tua vida, de trazer arrependimento, mudança e transformação na tua vida. Porque nós precisamos de mudança, de transformação. Deus, Ele é conhecido como o construtor, entendeu? Aquele que estudou ou está estudando engenharia sabe o que eu estou falando, que uma construção precisa de muito planejamento, né? Existe um projeto chamado projeto básico, que é o projeto inicial para iniciar uma obra. E nesse projeto, quando esse projeto inicia, não tem, né, não sabe o que vai acontecer durante o tempo da execução do projeto, e aí acontecem os chamados, né, alterações de projetos e tudo mais, porque ele não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas eu quero dizer para você que Deus, que é o grande construtor,
o projeto básico dele é o projeto executivo, porque ele já preveu tudo. Tudo. Não há alteração. Então, os homens e mulheres de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, que querem ter uma vida onde esse mundo não é digno, eles não se afastam do projeto de Deus na vida deles. Doa aqui doer. Eu vou perder? Não interessa. Porque o discípulo de Jesus, cuja vida o mundo não é digno, ele reconhece, ele sabe que eu vou perder aqui, mas eu vou ganhar lá. Porque os nossos olhos, irmãos, eles têm que estar fitados nos altos, nas coisas do céu. Então eu tive meditando e tentando entender a vida desses homens que foram cerrados ao meio. Esses homens que foram afligidos, maltratados, andavam errantes pelo deserto, não tinham lugar para estar porque eram perseguidos. Aqui no Brasil, não sei se é uma coisa boa ou ruim, não existe perseguição como em outros países existe. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem muitos nossos irmãos que estão morrendo por causa de Cristo, por causa da fé em Cristo. Mas aqui não existe a perseguição, aonde venham tentar tirar sua vida, a vida da sua família. E aí eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, porque às vezes as coisas só andam na pressão. Às vezes está eu e meu colega lá no trabalho, às vezes não tem, está assim uma calmaria, e a gente começa a se acomodar. Aí um fala por cima, as coisas aqui só andam na pressão. Se não tiver alguém pressionando, vai parar tudo. Então, as lutas dessa vida, sabe, que fazem parte da vida de todo ser humano, o sofrimento, a perda, faz parte da nossa vida. Não é uma questão só de que eu estou em pecado, está acontecendo isso comigo. Não, isso acontece com todas as pessoas. Uma doença, uma perca de alguém da sua família, sabe? Você ficar desempregado, faltar algo na sua casa, você não passou no Enem. Isso são coisas que acontecem com todas as pessoas. Mas aqueles discípulos de Jesus que querem ter uma vida onde esse mundo não é digno, eles não baixam a cabeça. Eles não se entristecem, porque eles sabem em quem eles têm crido. Eles sabem que Deus tem o melhor para eles. Esses homens, eles são separados desse mundo porque eles decidem obedecer a palavra com uma vida que agrada a Deus. Obedecer implica em amar. Então esses homens e mulheres que querem ter uma vida que o mundo não é digno, eles amam a Deus. Aí eu pego o tripé do pastorão. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Nós temos que agradar a Deus em detrimento de agradar o mundo e os homens. E isso requer um preço, irmãos. Isso requer um preço. Esses homens pagaram com as suas próprias vidas. Há pregadores que eu chamo de falsos profetas. Eles pegam o evangelho e dizem uma mentira descarada: venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e pare de sofrer. E quando eu leio a Bíblia, eu não vejo isso. Eu vejo os apóstolos sendo mortos, crucificados, apedrejados até a morte.
Eu vejo homens e mulheres sendo perseguidos por causa do Evangelho. Vivemos num mundo totalmente no maligno, a palavra diz isso. A palavra de Deus diz também que a fé vence o mundo. 1 João 5, 4 a 5. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Hebreus 10, 38 e 39. A palavra de Deus diz também que nós temos que andar por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5 e 7. A fé vence o mundo. E essa fé, ela não vem de você. Ela vem de Deus. É Deus que coloca a fé em você. Você tem fé? Então você vence o mundo em nome de Jesus. Algo muito errado que eu queria comentar com os irmãos está em Filipenses 4,13, que diz assim, que todas as coisas posso naquele que me fortalece. E as pessoas pegam esse texto, esse versículo, tiram do contexto e aplicam dizendo que você pode todas as coisas. Você pode ter um carro, você pode ter uma casa, você pode ser curado de qualquer tipo de doença. Mentira. Mentira. O que o texto diz é o seguinte, que eu posso todas as coisas. Você vê nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo diz assim, já aprendi a me contentar com o que tenho, porque eu sei passar pelo muito e pelo pouco, ou seja, uma experiência do apóstolo Paulo, porque quando ele fala isso, posso todas as coisas, ele está dizendo, eu posso suportar as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Então, irmão, eu quero dizer para você o seguinte, que o mundo, ele pode te desprezar, ele não vai te entender. Ele não vai te entender, porque o mundo, ele é natural e você é espiritual, irmão. Ele não entende essas coisas espirituais. Ele não entende porque você pode estar passando o maior perrengue da sua vida, mas você está louvando a Deus, você está indo para a igreja, você está se reunindo com os irmãos, você está indo para o GF. Quem sabe o que é GF? Está ligado, irmão, grupo familiar. Por quê? Porque o que você encontrou não tem valor em relação às coisas dessa terra. Não tem valor, irmão. E quando o apóstolo Paulo fala isso, de suportar todas essas coisas, porque Cristo fortalece ele, é porque ele aprendeu que a fé se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Você pode dizer um amém agora, né? Amém. Homens que o mundo não é digno, eles lutam pela sua família. Eles lutam pela sua família. Eles abrem mão da sua vida porque eles entendem que os seus filhos são bênçãos de Deus para que nós venhamos a cuidar deles. E aí eu vou trazer a sardinha para mim, né? E vou começar a falar de coisas que eu vivo, né? Que eu entendo. Os líderes, não só os líderes da igreja, mas também os líderes da família, que são os pais, eles têm que pavimentar uma estrada. E quando se pavimenta uma estrada, tem 3 camadas principais, que é a subbase, a base e o revestimento, e finaliza com uma sinalização. Tá? Estou falando de estradas, de rodovias. Então, eu e você temos que pavimentar essa estrada para os nossos filhos, para a nova geração, ou seja, deixar um legado. Mas eu tenho a minha vida, tem que ser uma vida onde o mundo não é digno dela. Tem que ser uma vida
de renúncia. Eu quero que você abra a palavra de Deus, a Bíblia, lá em 2 Timóteo 1,5. Quero ler com você. O apóstolo Paulo falando para Timóteo assim: olha, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, o apóstolo Paulo, quando encontrou Timóteo, lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 17, ele convidou Timóteo para ser discípulo dele e andar com ele. Porque a fé daquele jovem era tão genuína e verdadeira no Evangelho. Por quê? A explicação está aqui. Porque essa fé primeiro estava na avó e também estava na mãe de Timóteo. Então eu digo aí que a fé genuína, ela começa na família, dos pais passando para os filhos. Ou seja, você pavimenta uma estrada para os seus filhos caminharem depois de você. Aí eu pergunto para você, como é que está essa pavimentação dessa estrada que você está fazendo para os seus filhos? Que você, como líder de GF, está fazendo para os membros do GF? Porque aqueles que querem ter uma vida onde o mundo não é digno, eles pagam um preço com a sua própria vida para pavimentar essa estrada, para que essa nova geração ela venha seguir as nossas pisadas. O apóstolo Paulo falou algo assim muito interessante: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quer dizer o seguinte, que eu vou imitar o apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo Paulo está imitando Jesus, então eu vou fazer o que ele está fazendo, eu vou imitar Jesus também. Então, você tem que ser um exemplo na sua família, de oração, de leitura de palavra, de testemunho, porque o seu filho está te vendo, a sua filha está te vendo, e ele vai te ter como um exemplo, um referencial. Então, os discípulos que querem ter uma vida onde o mundo não é digno, eles são referenciais de Deus aqui nessa terra. O segundo ponto diz assim, eu coloquei assim: se você morresse hoje, quem quer morrer? O pastor Luciano disse assim: não quer morrer, né, pastor? Verdade, todo mundo vai morrer um dia. Mas todo mundo quer ir para o céu. Então, para ir para o céu tem que morrer. Se Jesus não vier nos arrebatar. Se você morresse hoje, o escritor de Hebreus poderia dizer que o mundo não era digno da sua vida? Examinai-vos. Se você morresse hoje, a sua vida como está hoje, será que o escritor de Hebreus podia dizer mesmo: esses homens e mulheres, o mundo não era digno deles? Como eu falei para vocês, nós somos peregrinos e forasteiros aqui dessa terra. Em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1 e 3 diz assim mesmo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou
da afronta, da desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então aqui o livro de Hebreus está referenciando essa nuvem de testemunha como estes que foram citados no capítulo 11. E nós temos, como eu falei para vocês, líderes que têm um testemunho vivo de Deus aqui nessa terra. Porque a palavra de Deus é assim mesmo: ainda bem que o Senhor deixou os remanescentes, porque senão teríamos como, o mundo seria como Sodoma e Gomorra. Sal e luz somos nós. Sal e luz somos nós. Ainda em Hebreus, quero ler com você no versículo 12, capítulo 12, no versículo 12 e o versículo 13, assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, os homens e mulheres de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, que querem ter uma vida onde o mundo não é digno, eles se determinam em ser curados, em quererem ser curados. É o reconhecer que nós não somos sãos, nós somos doentes e necessitamos dessa cura todo o tempo e todo momento. Em João 13, Jesus, é a passagem conhecida como lava-pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. E aquilo ali é algo que Jesus fez, e só ali mesmo aconteceu. Mas ele queria ensinar algo para os discípulos. E Deus me falou o seguinte: Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Imagine os pés daqueles discípulos caminhando, né, sem tênis, sem meia, sem tênis pé, né? Vocês sabem o que é tênis pé? Para acabar com o chulé. E eles andavam descalços. Imagine só você pegar aqueles pés todos sujos e lavar. Se eu pedisse para alguém tirar um sapato agora, não faça isso, irmão. Não tire seu sapato. Mas aquilo ali teve um significado muito importante, aonde ele mostrou que homens e mulheres que não são dignos desse mundo, eles vivem com um único objetivo: servir. Servir e servir. Então, irmãos, esses homens e mulheres que o mundo não é digno, eles se determinam em correr para a cruz, eles se determinam em se esvaziar de si mesmo, eles se determinam e escolhem morrer para o mundo. Esses homens, assim como o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo. Gálatas 6,14: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, eu fiquei imaginando assim, é como se você estivesse aqui, você olhasse para o mundo, e o mundo olhasse para você, e o mundo te enxergasse crucificado. E vice-versa. E quando o mundo olhasse para você e você olhasse para o mundo estava crucificado para você. Eu pergunto para você: alguém que está morto, se você dá um beliscão nele, vai sentir alguma coisa? Não, é? Se você pegar o braço dele para cá e mexer, não tem vida. Então, nós, como discípulos de Jesus, temos que andar mortos para esse mundo. Entendeu? Mortos.
pessoas vão se levantar contra você. Aí eu começo a entender por quê. Porque a gente, discípulos de Jesus, que não querem ser homens e mulheres dignos desse mundo, que o mundo não é digno de vocês, a gente não é muito popular. Essa que é a verdade. Nesse mundo você não é popular. Amém, crucificado. Então você não é popular. Por quê? Não sei se já aconteceu com você. Você tem uma roda de amigos e tal, estou fazendo uma conversa lá, e aí você chega e alguém diz: olha, chegou o chato. Chegou o chato. Por quê? Porque você não toma forma do mundo. Porque você não se conforma com esse mundo, você é contra esse mundo. Então, você que toma a decisão, sabe, de ter uma vida piedosa, uma vida que você vai ter uma vida de entrega, uma vida piedosa, a Bíblia diz que você vai padecer perseguição. 2 Timóteo 3,12. Você vai padecer perseguição aqui nesse mundo. Então eu quero dizer para você nessa noite que você é mais do que vencedor. Que você está aqui, você vem para cá, para esse culto, sabe? Não é para você melhorar de vida, é para você ser transformado, é para você ser mudado de vida, sabe? Você deixar essa sua vida de mesmice e você correr para a cruz, você correr para Jesus, você olhar para Cristo. Hoje eu não quero mais ter essa vida, eu não quero ter mais esse direcionamento, eu quero ter uma nova vida. O mundo não é digno de você. Por quê? Porque no céu você é digno. Você é do céu. Você é do céu, você não é dessa terra. E eu quero finalizar dizendo duas coisas. Sem Cristo, 2 pontos. Digno aos olhos do mundo, mas indigno aos olhos de Deus. Sem Cristo, digno aos olhos do mundo, mas indigno aos olhos de Deus. Com Cristo, aí é o inverso. Indigno aos olhos do mundo, porém dignos aos olhos de Deus. Amém. No caminho de Jesus. Então que esse seja eu, esse seja você. Melhor perder aqui e ganhar lá. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.